Primero que todo, agradecer a los participantes, tanto del programa de Magíster, que ya están hoy día cursando el Magíster, como aquellos que están interesados en estas temáticas, ¿no? Hoy día estamos muy felices de tener a Adriana. Ella es una gran representante del movimiento de placemaking en Latinoamérica, un movimiento que se viene desarrollando en diferentes lugares del mundo con énfasis diferentes dependiendo del territorio. Hemos conversado largamente con Adriana que Latinoamérica tiene condiciones particulares que merece una revisión específica y sobre todo es interesante tener la visión que ella ha desarrollado bastante acuciosamente y seriamente desde su laboratorio de investigación en estos temas, porque tiene una mirada específica en temáticas, ¿no?, que quizás en algunos puntos en Chile podemos encontrar convergencias, ¿no? Bueno, nada, solamente decir a quienes no la conocen también, Adriana Sansao es académica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es profesora adjunta en esa facultad y ella está trabajando dentro del programa de posgrado de urbanismo de esta universidad. Lidera o trabaja en este laboratorio donde van testeando ciertas, bueno, ya les voy a explicar mejor, pero ciertas ideas mediante urbanismo táctico que tienen relación con los cambios en las ciudades, ¿no?, y en el diseño urbano. Así que nada, pues estoy sumamente agradecida a Adriana que nos dé el tiempo y la experiencia de todo este tiempo que haya venido desarrollando esta investigación. Así que los dejo con Adriana para que les explique su tema. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, a Carola. Mucho gusto estar aquí en Viña del Mar para esta charla. Como me ha presentado, soy de la Federal de Río, del programa de posgrado en urbanismo. Ya hace 8 años que estoy allá en ese programa. Tenemos en ProUrb, nuestro programa cuenta con 3 cursos: doctorado en urbanismo, mestrado, maestría académica y profesional. Hoy os presentaré un poco de nuestro trabajo reciente que desarrollamos en el Laboratorio de Intervenciones Temporales de Urbanismo Táctico de este programa, que ya está consolidado desde el año 2012, más o menos. Y voy a hablar sobre el urbanismo táctico como micropolítica de activación de espacios públicos, 2 intervenciones en Río de Janeiro. Y esta presentación tiene 2 partes. La primera parte trata de algunos conceptos de trabajo y algunos casos referenciales que ya estamos investigando desde el año 2017. Y la segunda parte voy a enseñar esas 2 intervenciones que tratan de poner en práctica un poco de esos conceptos, de esas conclusiones de las análisis que hicimos previamente. Todo ese trabajo arranca del estudio de las intervenciones temporales, que es el tema que desarrollé en mi doctorado en ProUrb entre 2007 y 2011, con un periodo en Barcelona. Y en ese momento pude crear como una definición propia lo que serían esas intervenciones temporales, que son las pequeñas acciones efímeras y reactivas realizadas en el espacio urbano que rompen con la estructura continua y homogénea del cotidiano. Por ejemplo, la imagen muestra una intervención que hicimos, un inflable que hicimos en nuestra universidad, en un espacio subutilizado de la escuela. Essas intervenções têm algumas qualidades que podemos mencionar. São 8 dimensões que chamamos. Têm pequena escala, trabalham com alguma dose de la subvenção do espaço, seja público ou privado. Buscam interactuar com o cidadão e ativar esse espaço. Involucram a comunidade em sua construção, assim que tem uma dimensão participativa. Estimulam as relações sociais e são específicas para determinados espaços. A partir desse conceito da intervenção temporal,
hemos podido realizar desde el 2011 en Río de Janeiro una serie de intervenciones en la ciudad. Desde nuestro interés está en la activación de espacios subutilizados, como por ejemplo sitios de riazos, plazas de coche, calles que no tengan mucho interés en el espacio público. Hicimos una serie de proyectos Parking Day en plazas de coche en 2 barrios de la ciudad, proponiendo debates en la calle, fiestas, cine, espacios de ocio para intercambios de libros, de plantas, pabellones. Ofrecemos asignaturas con estudiantes de la escuela para fabricar espacios para ocio en plazas, en terrenos dentro de nuestro campus, cierres de calles para exposiciones, para eventos, proyectos de arte. Ese último fue realizado en el Hospital Universitario de la UFRJ, de la Federal de Río. Y con essas intervenções pudimos acercar-nos do conceito da micropolítica, que é conceito que muitos autores trabalham, já han trabalhado, e segundo Deleuze e Guattari, todo é político, mas toda a política é a la vez macropolítica e micropolítica. Segundo eles, mientras a macropolítica opera com macrodecisões, a micropolítica atua no detalhe. Esse exemplo da imagem é uma das edições do projeto Parking Day que hicimos allá, onde propusimos em uma plaza de coche juegos em la calle, e vamos cambiando e interactuando com os peatones. Michel de Certeau, filósofo, também disse que as micropolíticas são processos organizativos em um espaço de práticas de enfrentamento e transgressão de um ordenamento social, ou seja, esses distúrbios em la ciudad cotidiana. E Oliveira e Cavedon têm uma definição similar. Eles dizem que as micropolíticas são ações de los indivíduos que podem transgredir ou estabelecer outros processos de organização social entrelaçados em las condições de exigência vigentes. Así que nuestro trabajo tiene como centro, como propósito central, essas microações hechas por la sociedade civil. Para poner em marcha essas intervenções, trabajamos com alguns conceitos associados, que são os procomunes urbanos e a inteligência coletiva. Creio que já han escuchado falar sobre esses conceitos, mas também são conceitos muito estudiados por alguns autores. Harvey disse que os procomunes urbanos são os bens materiais e imateriais, nem públicos nem privados, sino que pertencem a todos, que é conceito relacionado mais à governança e não al uso ou propriedade do espaço. Segundo ele, o público, que o espaço público, que é diferente do espaço comum, ele se convierte em um comum quando é capturado por las forças sociais que o protegem e o melhoram em benefício mútuo. Já Bradley disse que são esses espaços que não são definidos primariamente por la propriedade formal, sino que por la forma como los usam os cidadãos. Sua criação pode manifestar-se por meio da apropriação para usos coletivos de propriedades privadas ou espaços abandonados. Assim, vemos pouco a articulação entre a ideia dos espaços ociosos, espaços subutilizados, sítios eriaços, com a construção de los comunes urbanos. E já a inteligência coletiva habla da capacidade de uma comunidade de generar uma solução relacionada a um lugar específico que é o resultado da interação e do debate colaborativo entre seus membros, apontando a criação de um bem comum. Então, se vê também a articulação entre a ideia da participação, do involucramento da comunidade, com a ideia da construção de um bem comum. Não vou aburrir-los muito mais com conceitos, mas isso era importante para um pouco definir, fundamentar as intervenções que vou ensinar. Trabalhamos desde a visão da academia,
ou seja, somos um laboratório, não somos um laboratório cidadão, somos um laboratório acadêmico que trabalha articulado com associações externas como ONGs, associações de vecinos, escolas, colégios, o que se diz aqui, não? Escolas de niños, e outras organizações sociais, poder público. Intentamos fazer puentes entre esses atores sociais e, com esses conceitos em la mano, temos uma pergunta principal que é como involucrar a gente nos processos de intervenções na cidade. Assim, chegamos ao urbanismo táctico como uma abordagem que nos parece que tem que ver com a ideia da micropolítica na cidade e começamos a mirar o que se está fazendo em termos de ações de urbanismo táctico em Brasil e no mundo. Creio que também já estão familiarizados com esse término, mas vou brevemente fazer uma definição que é uma abordagem que ha surgido nessa década e é utilizada para a ativação de uma localidade por meio de intervenções de curto prazo e baixo custo, buscando futuras transformações. Ha aparecido mundialmente com o projeto na Times Square, em Nova York, que é um projeto que se ha hecho em etapas, desde simples cierre de la calle hasta pinturas e uso de materiais ligeiros para, finalmente, 5 anos depois do arranque do projeto, se han hecho as intervenções permanentes. E os autores que han apresentado como esse conceito, Lidorin Garcia, norte-americanos, põem como essa abordagem como algo que se pode fazer de 3 formas para iniciar novos espaços ou para reparar espaços existentes. Um deles é por meio da protesta, onde os cidadãos ensinam a necessidade de cambios na cidade, ou como uma ferramenta para involucramento de público, ou seja, quando o poder público quer apresentar ideias ou projetos e usa o urbanismo táctico para formalizá-los e dialogar com a comunidade, ou como fase zero de implementação, ou seja, há um projeto e se quer verificar impactos e, a partir de aí, graças, se hace uma etapa piloto. E suele ser uma intervenção em etapas, que pode ter até 4 etapas. Uma etapa preparatória que contém essas ações iniciais de identificação de demandas e construção de ideias junto às comunidades, oficinas de capacitação de técnicos, diferentes sectores, etc. Vai depender de como é construída essa intervenção. Cada uma necessita de ações diversas, dependendo do objetivo planteado. E as etapas, efímera, temporal e permanente. A efímera suele ser mais festiva, um pouco de curta duração para experimentar primeiras ideias de ativação. A fase temporal pode durar alguns meses e provar a implementação, medir, verificar impactos para assim poder fazer inversões de largo prazo. Com isso, em la mano, passamos a uma investigação que arrancou em 2018 sobre casos e processos de urbanismo táctico no mundo. Estamos desenvolvendo uma publicação que evalua 10 casos de urbanismo táctico, maior parte deles em Brasil, mas alguns internacionais para poder fazer comparações. Começamos com o projeto de Nova York, o projeto de huertos comunitários em Rio de Janeiro, as supermanzanas de Barcelona, o projeto Centro Aberto de São Paulo, em Rio de Janeiro, que faz intervenções em sítios abandonados do centro da cidade, o projeto de Parkles de Rio de Janeiro,
las plazas de Bolsillo em Santiago, o projeto em São Paulo de redesenho de uma calle cerca de uma grande estação de metro que se chama Três Estações Berrini, a Cidade de la Gente em Fortaleza, nordeste do Brasil, e o projeto Rio Mais Pedestre, que é um do que vou apresentar hoje mais detalladamente. Aqui estão 9 de los 10 proyectos, el 10º es lo que estamos construyendo en el momento que también voy a presentar hoy. Y para esa charla me gustaría centrarme en el aspecto de la participación, de cómo esos proyectos han involucrado la participación de la comunidad. Partimos del diagrama del libro de Yangel, que se llama Planning by Doing, de donde sacamos ese diagrama que habla de dos aspectos de una intervención. Si se construye de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, si tiene corto plazo y largo plazo. Y de ahí se compone una figura e nos encontramos assim interessante que, como resultado desses 10 casos, quase todos têm uma construção diversa dentro da análise desses dois aspectos da intervenção. Não há tempo para apresentar todo, mas me gostaria de falar rapidamente de 4 intervenções que têm diagramas diversos e que falam pouco de projetos que se construíram de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba e outras variações. Vários desses projetos, desses 10 casos que estamos fazendo na publicação, um livro, já estão publicados em artículos ou em, como se chama, os livros de los congressos, que hemos participado. Entonces ya hay bastantes resultados, pero ahora la idea del libro es compilar y hacer comparaciones entre ellos. Entonces el proyecto de la Supermanzana creo que ya conocen, que está en Barcelona. La idea de juntar 9 manzanas del Plan Cerdá en una gran supermanzana, donde se cierran esos 4 tramos interiores de calles e los dejan para o uso das pessoas, peatones, ciclistas e veículos solo de vecinos e de baja velocidade. Lo que pudimos, em los análises que hicimos, compreender é que é um projeto de largo prazo que a ideia é que toda a cidade seja transformada se transforma na unidade básica, que é a manzana de Cerdá de 113 por 113 metros, em uma manzana de 400 metros por 400 metros. Ou seja, a ideia é que toda a cidade funcione como um grupo de supermanzanas e pouco resultado del antes e depois de caso do projeto piloto de Poblenou, que aqui ensina o cruze convencional, e aqui como esses cruzes se hicieron plazas e lugares de ócio e juegos. O programa de plazas de bolsillo, que já conheceis super bem, essa é a foto de uma das plazas de bolsillo, Santiago, e o antes e depois do primeiro caso de Morandé, na calle Morandé, e aqui pouco da análise que hicimos, que é um projeto também que está hecho desde o governo, então com uma participação pequena da sociedade, pero que já tem caráter mais temporal, mientras não passa algo nesses lugares. Então, as plazas estão aí, colaborando para a ativação da área, pero podem convertir-se futuramente em outros projetos permanentes. O caso de São Paulo, de la Berrini, é uma calle muito corta que conecta uma estação muito importante de metro com o centro empresarial da nova centralidade de São Paulo, que é a Berrini. E o projeto foi de redesenho dessa calle para que pudesse
comportar o grande fluxo de peatones que cruza a diário. Podem verificar o ancho de la vereda, que nunca suportaria esse fluxo, e foi projeto que está em fase temporal, não há planos para hacerla permanente, pero já é algo que de alguma forma antes a gente caminhando por la calle, e como o projeto ha pouco disciplinado esse uso e colaborado para que hubiera mais espaço. E é projeto que ha empezado por la sociedade civil através de uma ONG que ha arrancado com concurso. Então, tem uma composição pouco diversa, não é projeto que parte do poder público, mas o poder público participa como paga, colabora, há uma articulação entre atores sociais, incluso despachos de arquitetura. Finalmente, o projeto de huertos cariocas, que são huertos em favelas ou em escolas públicas, que recebem becas. As comunidades recebem becas do governo para manter seus huertos. Ou seja, o governo ajuda a los huertos que já existem. No proponen, no dan plata para que hagan nuevos huertos, pero sí intentan fortalecer los huertos existentes. Aquí una foto de una de las comunidades en el proceso de construcción de su huerto. Entonces, eso sí, verificamos como un proyecto que viene desde la comunidad con fuerza y, claro, con la participación del poder público, pero un poco com ajuda financeira solamente. Assim que estamos então interessados nessas intervenções que partem da sociedade civil e que encontram na articulação com o poder público uma oportunidade de crescimento e formalização como micropolítica para a cidade. Então, tentamos buscar que se llene essa parte inferior do diagrama. E aí passamos para as duas intervenções em Rio, onde vamos fazer como uma comparação entre uma ação que arrancada do poder público e que participamos como colaboradores, e outra que arrancou de nós outros e que o poder público participa como colaborador, para tentar ver a partir de... As duas têm mais ou menos as mesmas metas, pero sí la construcción del proceso es diverso, para intentar cada vez más acercarnos en una construcción que venga de los deseos de la sociedad. Las dos intervenciones son Río Más Pedestre, que es Río Más Peatones, que es una intervención top-down, en el caso, que el poder público provoca, y essa cadeia calçada general é onde está a vereda general. Uma intervenção bottom-up que hicimos nós outros, desde la beach e com residentes de la calle, e, ou seja, a universidade provoca e o ayuntamiento participa. Passamos então para a primeira. Brasil, Rio de Janeiro, bairro de Tijuca, que é a zona norte da cidade. La situación de las calles de la intervención es esa, es un cruce muy importante en la ciudad, dos calles principales de Tijuca, a presencia de una plaza, una calle aquí de segundo nivel. Y algunos problemas que hemos detectado allá, que son las pistas ociosas, o sea, uma calle muito ancha, sem necessidade, aceras estreitas e abundantes. Ou seja, creio que esses são problemas que se poderiam trazer para Chile, não para outras cidades latino-americanas. Esse problema da falta de respeito com o espaço dos peatones, aceras estreitas, abundante, praça para coche. Ou seja, o coche passa muito bem, o peatón não passa bem, espera o bus na calle. E hemos arrancado de 3 actores
de la ONG, que é ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, que tem em Rio de Janeiro uma oficina muito atuante, o Poder Público e a Instituição de Enseñança, que somos nós outros. E como se articulou, o ITDP arrancou a municipalidade para participar, e nesse processo entramos nós outros, a Federal de Rio, para hacerla. E o contexto é, como já comentei, cruze importante, grande fluxo de veículos e insegurança para os peatones, e muita área de veículos para aceras estrechas, em contra de aceras estrechas. E os objetivos foram, primeiramente, aumentar a segurança vial. Mais que aumentar os espaços para peatones, o ayuntamiento e o instituto veem como prioridade a segurança vial por ser uma área de grande insegurança e muitos acidentes com coches e pessoas. Reduzir a velocidade dos veículos, proporcionar mais espaço de ócio e melhorar os espaços para espera de autobuses. Aqui uma foto ensinando um pouco do processo de pintura hecha por voluntários que foram, como se diz, selecionados por convocatória por voluntários da universidade, alunos nossos. E aqui um dos espaços apropriados. As ações contemplaram ações infraestruturais e de ativação do espaço. As infraestruturas foram a criação de novos passos peatonais, pintura de padrões para extensão das aceras, instalação de conos de tráfego, floreiros para delimitação das novas aceras, criação de espaços de ócio com cias de playa e mobiliário de baixo custo, e redesenho de los rádios de giro para redução da velocidade dos veículos. E algumas ações de ativação no primeiro dia da intervenção, porque foi uma intervenção que durou 4 dias. Chamamos como efímera, porque a lluvia lavou, que era uma tinta lavável. Então, llovió muito o lunes e já tratou de apagar um pouco a intervenção e depois se foi apagando. Então, o sábado, hicimos ações como apresentações de dança e música, encontros de grupos de artesanos, encuestas com habitantes, um pouco com o objetivo de medir o que queria a gente e medir velocidades, apropriações, quantas pessoas cruzavam, etc. Muro de desejos para entender o que as pessoas queriam para esses novos espaços. Aqui um pouco do processo de encuestas com ninhos, dibujando, escrevendo, a apresentação de dança, baile. Toda a estratégia de comunicação do ayuntamiento para hacerlo, que é bastante complexo. Houve uma capacitação de condutores de autobús para que pudieran compreender os novos giros, os novos passos peatonais onde deveriam ter mais atenção, reunião com residentes, divulgação em redes sociais para que todos estuvieran atentos. E uma coisa muito importante é a divulgação para a gente que aparca, que estaciona os autos na calle, para que compreendam que em determinados dias não podem aparcar. Distribuição de panfletos, instalação de carteles, produção de camisetas, ou seja, todos os voluntários que participaram deveriam de estar uniformizados. Esse é o dibujo de los novos espaços para as calles, as extensões de aceras. Aqui está a parada de autobús, os novos cruces em gris e os novos raios. Hicimos propuestas em colaboração. Aí entra a BIT, porque toda a parte de concepção partiu do Instituto e do Ayuntamiento, mas nós entramos colaborando com padrões de pintura, com as ativações, com os voluntários, com a própria pintura no dia, involucramos assim como mano de obra também. Pero, claro, o processo partiu de ellos. Então, hicimos alguns padrões para ajudá-los, com hojas,
líneas, todo muy sencillo para que fuera fácil implementación. Todas las marcaciones con cintas y la tinta Cali Pigmento. Fue de hecho muy rápido. Pensábamos que iba a tardar todo el día, pero los voluntarios fueron así masivos y terminó así en 3 horas. Aquí un antes y después. Como esse é interessante porque esse é o rádio do projeto e esse é o rádio que se hizo a la hora, verificando como os buses giravam. Creio que se pode cerrar um pouco mais. Então, a própria avaliação do momento da intervenção. Essa foto é boa porque ensina uma nova linha de desenho para os peatones que passaram a caminhar por aqui e cruzaram um ponto que não havia antes do cruce. E isso foi também na discussão, porque se cerrava ou não essa calle toda, já que é possível girar aqui e fazer esse percurso, esse recorrido aqui com o coche, pero concluíram que melhorava para os peatones cruzarem as calles se parte dos autos passaram por aqui. Melhoraria o cruce aqui. Então, foi toda uma discussão que o ayuntamiento tuvo com seus técnicos. E a ativação do dia, hacía muito calor, foi em novembro, e de hecho tivemos que cerrar mais temprano que o planeado, porque não aguantávamos estar aí. Hacían 40 graus, creio, nesse dia. Pero foi muito entretenido. Um pouco das encuestas que hicimos e alguns resultados quantitativos. O que se logrou foram 3 dias de intervenção. Das pessoas entrevistadas, 87,5% desejam que o câmbio seja permanente. 20% mais de aceras, considerando a praça como vereda, obviamente. 58,4% de aumento de peatones em los espaços peatonais, porque cruzavam em qualquer lugar, começaram a cruzar bem. 171 pessoas foram escutadas. 3.210 metros de intervenção, metros quadrados de intervenção que hicimos. E isso é o principal que veio eu, que é a redução da velocidade em 35% de los coches e 14,5% em los autobuses. Bueno, agora vou apresentar a outra intervenção que está em curso, que todavia não temos as fases temporal e permanente, obviamente, pero temos, por outro lado, todo um processo de construção que temos como apresentar com mais profundidade, porque foi feito por nós outros. Então, tudo que passei muito rápido, fizeram com capacitações, e nessa intervenção foi diverso, porque temos o controle nós outros, e o ayuntamiento é um parceiro nosso, é um colaborador. Então, essa é uma intervenção na zona sul do Rio, Botafogo. E essa calle, a calle em questão, são 200 metros mais ou menos. O fluxo vem assim, e mira o ancho dessa calle e o ancho dessa calle. O ancho dessa calle que contribui, os coches vêm aqui, giram aqui e aqui. Ou seja, 80% de los coches, de los autos, giram aqui e a calle dobra de ancho. Por quê? Porque há, em los dois lados, coches aparcados, como se diz, de topo, 90 graus com as veredas. Ou seja, cabem 100 coches aparcados aqui. Então, um pouco da situação, do contexto, que é mais ou menos o mesmo. A vereda, como é estreita, como os coches aún invadem com a parte traseira quando aparcam, onde caminham os peatones, mire o ancho da calle e o ancho da vereda, e toda a parte de estacionamento aqui, e como as pistas são ociosas também, que não há demanda para tanto. E como se articulou essa intervenção, a comunidade, ou seja,
uno de los residentes, arquitecto, e era no momento professor da Católica de Rio, colega de Fernando, e que no processo de... Ele começou esse processo em La Calle, porque vive aí, junto com seus vecinos interessados, e logo ele foi como docente para a Federal de Rio, nesse processo. Então, nos involucramos, ele entrou em nosso laboratório, e começamos a trabalhar junto no processo, e o poder público entra depois. Assim que nos articulamos, o município entra para construir a intervenção, ao revés da primeira. Partimos dessa calle ampla com 4 pistas e aparcamento nos 2 lados, aceras estreitas e elevado fluxo de peatones, para a proposta de expandir as aceras, reduzir a velocidade dos coches, criar ciclovia, que isso é muito importante porque a malha cicloviária de Rio em la zona sur da cidade é mais ou menos completa, pero falta um tramo, que é exatamente o tramo que passaria nesse L de calles, para conectar Copacabana, que está logo aqui, com Botafogo, com o resto da malha que está para cá. Então, esse L vai dar a malha cicloviária toda uma completude que não existe, assim que os ciclistas têm que fazer um recorrido muito mais largo para chegar a Copacabana. Então, essa ciclovia seria, vai ser uma boa melhora para o lugar. Melhorar os espaços de espera de autobus e melhorar passos peatonais. Trabalhamos desde creio que partimos o princípio do ano passado com um processo de involucramento em todas as redes sociais, seja Facebook, nossas redes de Labit, Facebook, blog, Instagram, uma comunicação para chamar a gente a participar da criação dessa intervenção. Em paralelo, os vecinos distribuíram panfletos em todos os edifícios de la calle, deixaram com os conserjes de los edifícios para que pudieran informar a los vecinos. Hicimos todo um processo de investigação para começar a pensar o lugar. Então, hicimos encuestas físicas e digitais, a mesma encuesta, pusimos no aire e fomos a la calle para tomar diretamente com as pessoas. Então, 50-50 mais ou menos de resultados. 108 pessoas foram entrevistadas, 38% residentes, 51% frequentam a calle. Não são residentes, mas frequentam a calle. E 92,5% creem que as calles não são boas para as pessoas, de forma geral. Isso perguntamos primeiro. Se sabiam o que era o urbanismo tático e se creiam que as calles eram boas para pessoas. E essas foram as respostas. Mas, especificamente para a calle General, não expliquei por que General, esse é o nome da calle, General Góes Monteiro. Então, 85% não consideram a calle adequada para caminhar e não consideram a calle adequada para pedalear, pero 75% consideram muito boa para conduzir, obviamente. E dentre as perguntas que hicimos, o que desejavam para a calle, o que crees que hace falta na calle, e pusimos várias opções, e o que mais responderam foi a acera mais ancha, a ciclovia, e vêm outros pontos, melhor iluminação, mais segurança, coisas que não são tão... não podemos resolver assim como arquitetos, mas podemos pôr em debate, melhores espaços peatonais, mais árvores, e alguns solicitaram mais aparcamentos, 11%, sempre há. E passamos por um processo de conteios. Tudo isso, na primeira intervenção que comentei, que apresentei, foi feito pelo ayuntamiento. Aqui fomos nós outros, nossos estudantes foram à calle a fazer conteios com aquele contador em la mano,
Y en el período de pic, quedamos aí a 3 horas. Não vou apresentar um a um, pero importante é que vejam a quantidade de gente que cruza, como 800 pessoas a la hora, em cada direção, em uma acera, em outra acera, quantos caminham em la calle, ciclistas e os coches que seguem, que giram, que entram em condomínios, que doblam, não sei, há vários destinos que se hacen desde essa calle. Então, tivemos que contar todos. E, ao final, chegamos a... Hicimos como 3 simulações prévias de lo que pensávamos que poderia passar aí, como um câmbio. Uma proposta... Notem que aqui há 4 pistas de coche. Hemos barrado para 3, pero aumentando veredas e incluindo na ciclovia, sem aparcamentos. Uma proposta sacando todo. Outra proposta ponendo só um lado, o aparcamento, e outra ponendo em 2 lados, pero em outro sentido, onde cabem menos coches. E pudiéramos crescer as veredas. Com essas simulações na mão, armamos uma oficina com a comunidade. Todo o projeto, o processo de involucramento que hicimos novamente para chamar as pessoas a participar desse evento. Foi feito na escola pública, que está em la calle, que contribui com a calle general, que é outra, pequena. E hicimos um sábado uma discussão, manhã e tarde. Na manhã, uma discussão para levantar problemas, um pouco um brainstorming coletivo. E na tarde, passamos a dibujar com as pessoas e propostas para a calle. Levamos maquetas para que pudieram... hicimos uma apresentação antes, explicando o urbanismo táctico, ensinando casos, para que pudieran ter um pouco de referencial para começar a dibujar. E a partir de aí, nasceu uma proposta que era a situação existente, os aparcamentos, as 4 pistas, barramos para 3, veredas, ciclovia e o estacionamento em paralelo à ciclovia, sendo como uma proteção para o ciclista. Foi algo que nasceu em la consulta, em projeto com as pessoas que participavam da oficina, e que foi algo que não havíamos simulado antes e que encontramos que seria bem-vindo. Passamos, então, para alguns dibujos pensando na fase permanente, o que vai ser a calle no futuro, não a proposta táctica 1, a proposta temporal, mas sim o que se espera, que a ciclovia venga nesse tramo de Botafogo, conecte com nossa ciclovia e que pueda seguir para Copacabana por esse... Aqui é um passo subterrâneo para cruzar, essa aqui é na autopista praticamente. Então, assim, como resolver os cruces, como pôr os estacionamentos e tudo. E nessa oficina também hicimos uma simulação muito tímida, do que seria essa proposta que nasceu aí, o ensancheamento da vereda, o ancho da ciclovia, uma parte, um tramo que chamamos de... Me faltou a palavra agora, que é quando aparcas, tens que abrir a porta, então, seguridade, um tramo de seguridade para que a porta do coche não vá por sobre a ciclovia e os estacionamentos, aqui, as praças de coche. E, aún assim, a calle super ancha. E, a partir de aí, começamos a comunicar com o ayuntamiento, que... Hasta agora nos dava pistas de como
porque tuvimos que aprender, porque nunca havíamos feito uma proposta desse tamanho. Hacíamos pequenas intervenções. Uma proposta de redesenho vial involucra muito mais coisas que estávamos acostumados, porque trata da vida das pessoas, porque é muita responsabilidade cambiar lugar onde há transporte público, autobuses cruzando, passos peatonais. Então, tivemos que aprender no processo. E foi interessante porque quando começamos a falar com o ayuntamiento, apresentamos a proposta que hicimos com a comunidade, eles mesmos propuseram, creio que se pode barrar uma pista mais. E quedamos com 2 pistas, não há necessidade de 3, porque a outra cai e vem com 2, então a ideia é essa. E começamos a pensar como seria a melhor forma de parar os coches, se seria 45 graus de la acera ou não. Pero a ideia se mantuvo, a ideia principal. Hicimos uma outra proposta com as praças assim, a 45 graus. A ciclovia aqui está cortada porque não podemos estendê-la sem que o ayuntamiento haga o outro tramo. Então, é algo que vai crescer depois de conectar. E aí vem com isso, pensamos, como podemos fazer uma fase temporal dessa intervenção, já para ensinar o que queremos para a comunidade, o que a comunidade deseja e como vamos formalizar de uma forma temporal. O importante era configurar todo o novo rádio e como vamos a llenar esse e proteger para que os coches não invadam. A extensão da acera do outro lado, como a ciclovia, podemos já deixá-la desenhada, sem que seja um custe muito elevado de pintar todo, fazer como gabaritos de bicis, fazer algum dibujo. Estamos nessa fase de estudo, porque a intervenção temporal será feita em março desse ano. Aqui esse mesmo padrão já pensando solamente na extensão, porque essa é a vereda original, e como vamos a llenar esses espaços. Em paralelo, hacemos pressupostos para saber quanto vai custar proteger todo isso com esses balizadores, como se diz, que se põe defensas. Sim. Como? Isso. E plantas, não sei, do que se pueda poner para proteger essas veredas. Na simulação, na fotomontagem de como isso vai quedar. E aqui as 3 fases. Hoje, a etapa... isso é uma coisa importante. Não pretendemos fazer a etapa efímera, como foi na outra intervenção. Como já hicimos uma simulação, já conversamos com a comunidade e agora, o próximo lunes, e eu estou de vacações, mas meu colega Rodrigo está aí e vai comandar a segunda oficina com a comunidade para apresentar o que se hizo depois dessa oficina, como se desenvolveu com o ayuntamiento, com a proposta final, a ver se há algo mais que querem, não sei, apresentar e cambiar, porque aún há tempo para esse câmbio. E em março será hecho. Então, creemos que a fase efímera não será necessária, porque já houve uma conversa com a comunidade e já poderíamos proponer o temporal diretamente a ser uma pintura mais definitiva que pode quedar alguns meses para os conteúdos necessários. E a etapa permanente já com os árvores plantados, com césped, pasto, não? Que dizem aqui. Aqui pintura, aqui já a etapa definitiva. Um pouco dos números. Estaríamos criando 32% de aceras, mas um involucramento de atores sociais, aún não temos o número, mas poderíamos dizer os que participaram da oficina, os que contestaram a encuestas,
e os que vão a voluntariar-se para pintar, os que vão a participar do próximo lunes. Temos várias etapas de involucramento, 200 metros de ciclovia, redução de 50% das praças de coche. Aún fomos assim muito generosos, deixamos muitas praças de coche para que funcione, porque tampouco podemos ir em contra todo, não? Há que negociar. 108 pessoas e 31 novos árvores. Com isso, voltando ao diagrama, a intervenção Rio Mais Pedestre tem uma configuração que foi efímera, então tuvo curto prazo, claro que sempre mirando na fase definitiva, mas parou aí e nada mais se isso, feito por o ayuntamiento, e nós outros aqui tentando levar para allá, para largo prazo, já tentando mover um pouco e construindo desde abaixo. Então, para cerrar, queria pôr algumas reflexões que o que apresentamos, no fundo, são ações táticas com o intento de articular atores sociais, porque creemos que é muito importante que a comunidade trabalhe autonomamente, por exemplo, espontaneamente na cidade, em seus locais. Mas é muito importante que há uma articulação com o poder público nesse sentido de dar escala para que as coisas se convertam, as ações se convertam em programas para a cidade, para que se possa cambiar a cidade. Porque, ao contrário, estaremos trabalhando em pequenos espaços, que está bem, obviamente, que vão a contribuir para as localidades de forma pontual, mas creemos que é importante dar escala. E para ello o poder público tem que trabalhar com nós outros. Estão allá para fazer o que necessitamos. Então, é seu trabalho. Então, creio que temos que dizer-los mais o que têm que fazer. Não esperar que venham com as propostas prontas, listas. São intervenções processuais que proíbam o espaço público. Então, é muito importante que o urbanismo tático pueda um pouco pensar em etapas e pueda corrigir, porque todo isso, na etapa temporal, por exemplo, podemos verificar que algo não resultou e cambiar, sem muitos custos. E são ações de curto ou mediano prazo que podem generar novas micropolíticas para a cidade. Partindo dessas propostas, se são exitosas, se pode pensar programas de redesenho de calles em bairros, por exemplo, e criar um programa para a cidade que chame a população a apresentar, inscrever calles desses bairros. Incluso estamos num processo dentro do LABIT, do laboratório, porque temos estudantes de pré-grado que trabalham com nós outros, somos mais ou menos 15 pessoas, muitos estudantes, e cada um vive uma parte da cidade, porque lá a Universidade Federal é muito democrática, então há gente de todo o Brasil, por exemplo, estudando allá. Então, os que vivem em Rio, cada um vive em uma zona da cidade. Hicimos já um brainstorming uma vez no laboratório, onde cada um propôs uma calle de sua vecindade, que tem um pouco essa problemática e que poderíamos fazer um programa dentro da academia que pudesse fazer intervenções assim para esses diferentes contextos. Então, pongo como na conclusão que as micropolíticas podem constituir-se como fontes de ação e de alternativa para novos e viejos desafios que partem do esforço da sociedade civil, movimentos sociais, organizações não governamentais ou comunitárias em direção ao direito à cidade. Que um pouco da parte de referências, se têm interesse em saber um pouco dos autores que usamos em nosso trabalho, e pode deixar aí o próximo slide são só créditos. Então, se deixo aí, se tem alguma pergunta, eu feliz em contestar.
Hola. ¿Cuál fue la percepción de los ciudadanos después de que, por ejemplo, estas actividades más efímeras desaparecían y volvían un poco a la situación de base? ¿Comentas en relación a alguna intervención específica o en general? No, a la que, por ejemplo, ustedes armaron, se fue con la lluvia y después volvió de nuevo a la sí. Una de las preguntas fue si desearon que se quedara, ¿no?, la intervención, y gran mayoría de las personas querían que fuera permanente. Ese fue lo que sentimos como un termómetro así del deseo de la gente para el lugar. Se apagó y eso es una pena, porque una cosa importante en relación a los casos que investigamos en Brasil, mundo, y con las conversas, con los estudios que ya hicimos, es que una intervención de urbanismo ya debería de tener fechas, así, metas claras. La etapa efímera dura 4 días, pero luego vendrá una temporal que durará tanto tiempo y no se quedará para siempre, porque si no se hace después un cambio permanente, el temporal se puede convertirse en un problema, porque se apaga, necesita mantenimiento, ya empieza a generar conflictos. Entonces, creo que es importante tener clara esa. Y lo que pasó en esa intervención del ayuntamiento es que no propusieron enseguida, luego una acción temporal, por ejemplo. Pintar con cambios, un poco en función de lo que resultó, podrían poner luego una etapa temporal, pero problemas políticos, las cosas a veces no siguen, no tienen seguimiento. No sé si te contesté. Pero un poco el deseo era que se quedara, el deseo de la gente, ¿no? Pero esos datos de ese mismo proceso, desde que se inicia la inquietud de la ciudadanía, en que se contacta con ustedes, en que le generan esta comunicación con el gobierno local, todo ese proceso va siendo comunicado a los vecinos, a la gente que habita por ahí. Se hacen etapas como de exposición de datos desde un comienzo hasta el... Sí, en el caso de la primera intervención del ayuntamiento, es lo que pasa en la participación en general, que no es así una participación donde se involucra, no es el proceso de inteligencia colectiva, es una consulta, prácticamente se lleva, pretendemos hacerlo, está bien, serán con tantos días, entonces más más comunicar que demandar, assim, llamar a la participación. En nuestro caso, nuestra comunicación siempre ha intentado que la gente participara, y yo creo que la falta de cultura de la participación también lleva a que la gente no tome en serio. Assim, hicimos una oficina, creo que la comunicación ha sido suficiente, e não vão tantas pessoas. Esperávamos que fosse. Se inscrevem muitas, mas ao final não aparece. É sábado, hacía frio, llovió o dia anterior. Aí. Então, eu creio que temos que fortalecer muito mais fortalecer esses processos de consulta e de participação, porque a própria gente é um pouco cética, eu creio, para esses processos. Entonces, por eso intentamos quedar, el lunes haremos otra, porque para que no podemos estar débiles en ese sentido de que en el momento de presentar, que no fue hartamente comunicado, no participamos tanto, entonces no queremos tener debilidad en ese sentido, queremos estar tranquilos de que abrimos varias puertas para la entrada de las ideas. Pero en el caso top-down, lo que pasa más es más consulta que participación efectiva. O sea, cuando la participación es efectiva, ¿las acciones se determinan en conjunto o los determinan ustedes? Se determinaron en conjunto. Lo que hicimos fue algunas simulaciones para que no partieran de la cero, porque a veces cuando parte de un papel blanco no se llega, en algunas horas no sale nada.
Então, levamos algumas ideias e aí formularam, compartimos em grupos, cada grupo pensou diferentes alternativas e depois, juntos todos, que as boas discutimos e armamos uma síntese das propostas. O que hicimos foi esse. Então, foi uma colaboração de todos. Y el gobierno local actúa solamente como, o sea, es el que otorga el financiamiento para ese tipo de intervenciones. Esse é um problema também, porque atualmente o município não tem plata. Então, o que fizeram? Em La Suya, como era efímera, cal e pigmento é muito barato, o Instituto TDP ha fornecido essa parte, e toda a parte de gestão do ayuntamiento, por exemplo, uma coisa muito importante, la noite do dia anterior passa la companhia de tráfico, passa com seu caminhão, fazendo a linha externa. Não temos competência de fazer essa linha externa, muito perigoso estar aí fazendo uma linha que vai descer o limite do auto com. Então, a companhia de tráfico caça essa linha. Então, as gestões que fazem parte do cotidiano da municipalidade, eles fizeram sem custo, porque faz parte da dinâmica, pero lo que era pinturas assim, de padrões, flores, armaram articulações com a Fundação de Parques e Jardines da cidade, que armaram os florelos com as plantas. Em nosso caso, já nos disseram desde o princípio, não há plata. Então, há que buscar uma forma. E o que hicimos? Contactamos a WRI Brasil, que é uma ONG que trabalha em várias cidades brasileiras apoiando iniciativas de urbanismo tático. Em Rio não tem nenhuma interlocução, fizeram em São Paulo, fizeram em Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, e em Rio de Janeiro, nada. E les chamei, mira, veio que estão nascendo coisas em Brasil, não nos interessa ser em Rio, claro que interessa, mas não temos. Então, tentamos armar aí. Eles já disseram que nos fornecerão as tintas, por exemplo, que são muito mais caras que cal e pigmento. Então, são tintas para quedar allá, são tintas de marcação vial. Então, os custos serão mais altos. Há a possibilidade de uma contraparte, que se disse, porque haverá um grande edifício novo, um condomínio nessa calle, que paga ao ayuntamiento na contraparte por a inversão. Não sei se aqui é o mesmo, mas essa contraparte, o ayuntamiento pode enviar a outro bairro para fazer outra coisa, mas estamos tentando que a contraparte venha para essa calle, e com essa plata poderíamos fazer também coisas aí, incluso a obra definitiva, porque seria uma contraparte muita plata, porque é um empreendimento, é um condomínio de 3 blocos, então é muita plata que entraria para o ayuntamiento. Então estamos tentando buscar recursos e sempre há crowdfunding também para ajudar. Sim. Me gustó cuando expusiste sobre estas nuevas líneas de deseo que quedan como expresadas en el espacio público, y que me parece que es lo más potente del movimiento, ¿no? Como dejar evidencias de que hay otras posibilidades de uso. Y en ese contexto, ¿cómo tú ves las oportunidades que presenta las metodologías del urbanismo táctico en la exploración de estos deseos? Y ojalá, como desde tu experiencia, me cuentes cómo has podido como evidenciar o de repente olfatear por ahí, que son como algunas posibilidades que quizás todavía no vemos del urbanismo táctico, porque esta demarcación, o sea, la transformación vial es algo que se ha venido haciendo y es como dentro de lo que más conocemos como efecto súper positivo y revelante de las transformaciones en la calle. Pero, ¿qué otras posibilidades ves tú hasta ahora? Además del rediseño para o urbanismo táctico, dentro desses casos que hemos evaluado, hemos visto algumas tipologias que se repetem. Incluso nesse livro que estamos fazendo, tentamos dar nome a algumas táticas para que vemos como recorrentes, não?
Então, rediseño vial era uma principal, assim, que quase todas as intervenções que miramos tratam dele. Pero também os huertos, como possibilidades para terrenos ociosos, algo que tem alguma repetição em casos que miramos. As ativações do espaço puras, assim, que não sejam como obras físicas muito pretensiosas, pero sí que sejam mais para chamar a atenção para sim, mais performática, arte, algo também que às vezes é mais espontâneo que articulado com o poder público, suele ser mais desde a comunidade. Outra tipologia que identificamos é o cierre de calles, que não necessariamente é um redesenho, mas sim cerrar completamente para que pueda ser um espaço para os vecinos, para várias apropriações. De hecho, o projeto de Fortaleza, Cidade de la Gente, trabalha com essa ideia de cierre. Eles fazem alguns redesenhos, é uma área muito ampla, mas fazem muito cierre total, com um mobiliário móvel, é um pouco redundante, mas assim que se diz, não? Para que puedan um pouco ensaiar configurações para a calle. E qual era a outra? Identificamos 6 tipologias: huertos, redesenho, cierre de calles, activação. Há algum outro mais, pero se me olvidou. Pero, claro, estamos também centrados em programas. Isso é bueno aclarar. Porque não estamos tratando esse livro, essa análise de 10 casos, nós estamos tratando de ações totalmente espontâneas da comunidade que podem passar em qualquer lugar, mas sim tentamos buscar propostas que se converteram de alguma forma em um programa e que já tem alguma repetição, para que seja algo um pouco mais porque todo, como já disse, nos interessa essa articulação com o poder público. Então, queremos saber lo que foi hecho, como ha sido hecho, para que podamos pensar em mais programas para a cidade. Então, nossa última investigação que vai levar esse livro tentou recorrer casos que são programas e não só uma atuação aislada na cidade. Ok? ¿Tú? Dos preguntas. En el caso de barrios más comerciales, por ejemplo, no sé si hay experimentación, la movilización de la comunidad es distinta que en el caso, por ejemplo, de los autos. De repente los comerciantes piensan que van a tener menos gente si se sacan estacionamiento. O sea, puede tener una visión distinta que un residente. No sé si vieron casos específicos o diferencias mayores que son notables, o en la forma de trabajar que quizá un poco distinta que con un vecino, y después se queda más de huerta. Sí, sí, en el caso de Botafogo, nuestra última, lo que hay en esa calle son muchos, lo que es malo de una parte, es que hay muchos concessionárias, como se diz, de coche, tiendas? Concessionária, onde se vende coche, e oficina de coche, ou seja, toda volta ao coche, taller mecânico de coches, então, toda pensando no coche, não? Então, e gasolinera, bombas, então, é raro, porque é como uma calle um pouco que decimos que essas calles que concentram mesmo tipo de comércio e serviços, que há muitas na cidade, algumas para alta, não sei o quê. Nessa é um pouco desse caso. E claro, tivemos que falar com eles, porque o que passa? As concessionárias, os talleres mecânicos aparcam em la vereda para fazer arreglos, e não pode ser, não? E querem também entrada e saída total,
Ou seja, se tem uma fachada de 10 metros, querem fazer toda a vereda como uma rampa para eles. E não pode ser também. Esses lugares têm que ter um acesso e o que queda é as veredas. Como gasolineira, não se pode abrir todo. Há que entrar e sair. O que queda é na vereda. Então, tudo isso eu creio que vai ser talvez quizás um problema no processo, mas estão avisados, sabem, visto o projeto. E, bueno, e há regras, e o ayuntamiento põe regras também. É que as regras não são usadas, não são cumpridas. Então, eles sabem que também não cumprem as regras e que quizás em algum momento terão que enquadrar-se nas regras. E uma coisa interessante também nessa CAI é que esse novo condomínio que será construído em alguns anos mais, toda a planta baja é comercial, toda, sem acesso de veículos. Então, terá uma dinâmica aí que vai cambiar todo, porque o que há hoje são esses comércios mais sucios, e haverá um comércio, né, de venda de produtos, e que pusimos os aparcamentos nesse lado. Então, creio que a proposta já está pensando no futuro, que é mais conveniente que se aparque o coche onde está o comércio, por exemplo. Então, já pensamos mais ou menos nessa parte. Mas o outro caso, como foi muito efímero, o caso de Tijuca, o cruze aí é muito institucional também. Tem escola, igreja, então é um uso mais, um pouco diferente desse comércio muito forte. Una pregunta sobre los huertos, porque ahí el proceso es distinto, porque necesita como movilización después de la comunidad para que no se pierda. Aquí el proceso es distinto, hay más trabajo antes para armar el diseño de la organización que va a cuidar de la huerta después, o sea, ¿qué cambia? Porque es distinto ahí que una instalación un poco más física que después está y no hay que cuidarla mucho. En el caso de la huerta o de todo lo que es la coordinación a veces es más complejo porque necesita mucho más trabajo post-intervención para mantener. Sim. O que passa no programa de huerto é a esse que te refieres, não? Allá de Rio é assim. A comunidade empieza o huerto, já há algo, pero a vezes não têm não estão capacitados, querem nascer, mas não sabem muito bem como fazê-lo e querem crescer. Então, é interessante para o ayuntamiento fortalecer isso, incluso porque em favelas muito melhor haver huertos que puedan servir a la gente que mais construções em áreas, porque em geral as áreas que sobram, que quedam, são pendentes, onde não é bueno que se construa. Então, o que faz o ayuntamiento recebe a petição que se disse, e evalua e empieza a dar becas e assistência. Dá becas para que pague jardineiros de comunitários e hace consultorias. Les dije o que há que melhorar, empieza a hacer novos jardines, não sei. Há todo um acompanhamento do processo. A ideia é que, em algum momento, o huerto se emancipe e que pueda generar e vender mais que as becas regalam. Ou seja, se das 20, se o huerto ganha 30, é melhor parar a beca e ajudar a outro huerto. Pero muitos aún estão dependentes de la plata, que a vezes incluso se acomodam com a plata do governo para não ter a empresa para que não se converta na empresa e eles tenham que, de hecho, vender, não sei. Então, pero mientras, nesse tempo que o ayuntamiento ajuda, leva a metade da produção para abastecer escolas, e quando seja emancipada, aí toda a plata, todo o que se vende será da própria comunidade. Então, é bueno também, pero hay que elegir, é melhor ajuda e dar a metade da produção,
Entonces, mientras el ayuntamiento está allá, él va a ayudar a mantener esos espacios. No sé si te contesté. Diana, una consulta un poco sobre la figura que tiene el laboratorio dentro de la universidad. ¿Trabaja con fondos de la universidad, es decir, el equipo, tu persona y todos los que están atrás, destina una cantidad de horas para trabajar en el laboratorio y poder de ahí involucrarse con la comunidad? ¿O es una cuestión muy de ustedes, que nacen en la universidad y que son horas que no son de la academia, sino son horas de ustedes mismos que entregan a la comunidad para poder desarrollar este trabajo en conjunto, entre esa figura de sociedad que presentaste y ustedes? Lo otro, que es con la otra figura de ITLP, imagino que es una subcontratación. Allí hay ya entra otra figura, funcionan como consultores también, un poco como lo que pasa con los otros chicos de Sao Paulo y todo eso. Yo quería saber cómo pelea. ¿Cómo se arma la...? Nuestro laboratorio está dentro del programa de posgrado, entonces es un laboratorio de investigación, como todos los laboratorios académicos son de investigación, pero hacemos un juego de palabras que en portugués y en castellano funciona, que sería investigación, ¿no? Que hacemos investigación, pero también acción física. Em português seria pesquisação, que também funciona. Então, funcionamos um pouco como também na extensão universitária, aunque não seja um projeto de extensão, é um projeto de investigação, pero é uma investigação prática, aplicada. Essa foi a ideia da criação do laboratório, fazer esse puente que creemos que é necessário para a universidade, que às vezes está muito dentro, pensando, não é muito consultar, tampouco Brasil há muito essa cultura de consultar os acadêmicos para os cambios que devem ser hechos na cidade. Temos as soluções às vezes e não logramos comunicar. Então, a ideia um pouco foi essa. Recursos. Aí temos, trabalhamos com estudantes da universidade. Então, esses estudantes são becários, ganham na beca da universidade para estar allá, ou voluntários, solamente querem participar e ganhar crédito, horas, por exemplo, de atividades que há sempre uma compensação acadêmica para estudantes que fazem esse tipo de atividades. Recursos. Não temos recursos da universidade, temos que buscar recursos. Então, em nosso caso, são projetos que planteias para o poder público, também sempre recursos públicos, mas não da universidade, planteias projetos para ganhar fundos estaduais ou federais, que aí em Brasil são estados e municípios, são governos separados. Então, o estado do Rio de Janeiro tem uma agência que fomenta a investigação. Então, pedimos a eles, já ganhei uma sequência de projetos editais, que é uma plata de investigação, só a investigação, todo com boletos, não é para, não podemos pagar personal, por exemplo, só materiais, não sei, bilhete aéreo, conferências, coisas assim, publicações, isso sim, mas não podemos pagar a gente. Só profissionais, obviamente, a ser um site, uma página web, coisas assim, podemos contratar, serviços. E nós estamos sempre buscando recursos, termina um, já nos desesperamos, porque para acabar a plata, temos que buscar outro. E esse, qual foi a outra pergunta? Un poco el contexto del cambio, el contexto social que tiene Brasil, un poco, haciendo un poco lo que pasa en Chile. ¿Cómo están ustedes respecto a esto? ¿Hay alguna merma, tomando en cuenta que las políticas de Estado fueron hacia otro lado y quizás van a esa línea? ¿Cómo afrontan eso? ¿Ha habido cambios o Sí. Sí, no se siente tanto aún porque el cambio fue más del gobierno federal, que bajó mucho la inversión con ese gobierno Bolsonaro, cortaron muchas becas, CNPq, que era una agencia muy importante, casi no existe más, pero el Estado, para nosotros, está, desde que el gobierno federal bajó la inversión, el Estado empezó a aumentar la inversión para hacer como un equilibrio.
Entonces estamos viviendo con la plata del Estado, pero por eso también empezamos otras articulaciones con ONGs, con WRI, WRI que puede estar con nosotros, y TDP que siempre tiene plata, que puede, que están en contacto con empresas. Entonces la idea es diversificar, no estar sempre contando com recursos públicos. Creio que é um desafio agora, nessa nova fase. Creio que aqui também, né? Não sei. Bueno, nada, darte las gracias por esta interesante charla. Bueno, para mí súper esclarecedora de quizás cómo el urbanismo táctico puede llevarse también a la academia, que es un poco lo que hemos estado haciendo acá, los alumnos saben, y he visto yo los alumnos que han trabajado para poder testear y poder evidenciar que no solo el urbanismo táctico, sino que pensar en que la práctica de la arquitectura y el urbanismo y el diseño de la ciudad no tiene que hacerse, digamos, de acá a un proyecto a largo plazo, sino que se puede ir gestionando e identificando ciertos cambios a medida que uno va avanzando, ¿no?, en este proyecto. Entonces, bueno, esa es la invitación de este magíster, esta es la invitación de esta charla también. Gracias, Adriana, por venir a exponer, y ojalá que podamos hacer cosas en conjunto también, sería súper interesante para el magíster y el laboratorio. Así que eso, muchas gracias y chao.